Antes de começar, respire fundo. Deixe o celular de lado. Diminua a luz do ambiente e apenas ouça. Hoje você vai entender algo que talvez mude a forma como você enxerga a própria mente. Existe uma parte sua que você tenta esconder. Uma parte que você finge que não existe. Uma parte que você chama de fraqueza. Mas talvez essa parte seja a sua maior fonte de poder. Se você ficar até o final, vai entender por que os seus pensamentos mais escuros não são um erro, são uma mensagem. E antes de continuarmos, sabemos que muitos dos nossos ouvintes deixam apenas o áudio rodando para ouvir nossas reflexões. Então, deixe o vídeo rodando para uma melhor imersão. E, se essa mensagem fizer sentido para você, considere se inscrever. Agora, vamos entrar na sombra. Você já percebeu como os seus pensamentos mais intensos aparecem justamente quando você está sozinho? À noite, no silêncio, quando ninguém está olhando. Pensamentos que você não contaria a ninguém. Medos, invejas, raiva, dúvidas sobre si mesmo, vontade de desistir, comparações silenciosas. E o que você faz quando eles aparecem? Você tenta ignorar, distrair, abrir o celular, assistir algo, comer, dormir. Mas o que você não percebe é que quanto mais você tenta fugir da sua sombra, mais ela cresce. Na psicologia analítica de Carl Jung, existe um conceito chamado sombra. A sombra não é o mal. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu para ser aceito. Tudo aquilo que você escondeu para parecer forte. Tudo aquilo que você negou para parecer equilibrado. Tudo aquilo que você silenciou para não ser rejeitado. Sua raiva reprimida, sua ambição reprimida, seu ego reprimido, sua dor não resolvida. Espiritualmente, muitas tradições falam da mesma coisa, com nomes diferentes. A batalha interna, o ego inferior, a carne contra o espírito, a natureza caída, mas quase ninguém te ensina algo essencial. A sombra não deve ser destruída. Ela deve ser integrada, porque dentro da sua escuridão existe energia. Pense nisso. A raiva pode destruir, mas também pode ser combustível para a mudança. A inveja pode corroer, mas também pode revelar o que você realmente deseja. O medo pode paralisar, mas também pode indicar onde está o seu crescimento. O problema não é o pensamento escuro. O problema é a sua relação com ele. Quando você rejeita um pensamento, você o empurra para o inconsciente. E o que vai para o inconsciente começa a controlar você sem que você perceba. Você já reagiu de forma exagerada a algo pequeno? Já sentiu raiva desproporcional? Já sabotou uma oportunidade boa? Já destruiu algo que estava funcionando? Talvez não tenha sido você. Talvez tenha sido sua sombra, tentando ser vista. Existe algo espiritualmente profundo nisso. Tudo o que é reprimido busca expressão. Se você não escuta sua dor, ela se transforma em comportamento. Se você não aceita sua ambição, ela se transforma em inveja. Se você não admite sua insegurança, ela se transforma em arrogância. Percebe o padrão? O pensamento escuro é um mensageiro, mas você o trata como inimigo. E aqui está a virada. E se, em vez de fugir, você começasse a observar? Quando um pensamento negativo surgir, em vez de lutar contra ele, pergunte: o que você está tentando me mostrar? Quando surgir inveja, pergunte: o que eu desejo que ainda não tive coragem de admitir? Quando surgir medo, pergunte: o que exatamente eu estou tentando proteger? Quando surgir raiva, pergunte: o que dentro de mim está se sentindo ameaçado? Esse é o início da integração. Espiritualmente, é o momento em que você deixa de ser dividido. Psicologicamente, é o momento em que você começa a se tornar inteiro, porque uma mente dividida é fraca. Mas uma mente que reconhece sua própria escuridão se torna consciente. E consciência é poder. Você não precisa se livrar dos seus pensamentos escuros. Você precisa transformá-los em informação. Eles revelam onde você está inseguro, onde você ainda não se perdoou, onde você sente que não é suficiente, onde existe desejo reprimido. E tudo isso pode virar direção.
Mas isso exige coragem, porque olhar para a própria sombra dói. É mais fácil continuar distraído. É mais confortável continuar culpando os outros. É mais simples dizer que o mundo é injusto. Mas quando você começa a assumir que parte do caos está dentro de você, você recupera o controle. A maioria das pessoas vive reagindo, poucas vivem observando, e menos ainda vivem integrando. Existe um nível de maturidade espiritual que começa quando você aceita que não é apenas luz. Você é luz e sombra. Você é fé e dúvida. Você é disciplina e impulso. Você é amor e raiva. Negar isso cria conflito interno. Aceitar isso cria equilíbrio. E equilíbrio cria poder. Seus pensamentos escuros não surgiram para te destruir. Eles surgiram para revelar onde você ainda precisa crescer. A questão é, você vai continuar fugindo da própria mente ou vai começar a dominá-la? Existe uma diferença enorme entre sentir um pensamento e ser dominado por ele. A maioria das pessoas confunde as duas coisas. Elas acreditam que, se um pensamento sombrio apareceu, significa que elas são fracas, ruins ou espiritualmente falhas. Mas não. O pensamento é um visitante. O problema começa quando você o deixa assumir o comando da casa. E aqui está algo que quase ninguém ensina. Você não controla o surgimento do pensamento, mas você controla o que faz com ele. Essa é a fronteira entre escravidão e domínio. A primeira transformação, da reação para a observação. Quando um pensamento escuro surgir, não lute, não negue, não dramatize, observe. Imagine que você está sentado em uma sala escura e um pensamento entra pela porta. Em vez de expulsá-lo, acenda a luz. Pergunte: o que você quer? De onde você veio? Qual ferida você está apontando? Isso parece simples, mas exige maturidade espiritual, porque olhar para dentro é mais difícil do que apontar para fora. A sombra como bússola. Existe uma regra silenciosa. Aquilo que mais te incomoda nos outros quase sempre revela algo não resolvido em você. A pessoa arrogante que te irrita, o sucesso alheio que te incomoda, a crítica que te atinge demais. Tudo isso é um espelho. A sombra é uma bússola emocional. Ela aponta para desejos reprimidos, inseguranças escondidas e potenciais adormecidos. Quando você sente inveja, por exemplo, isso não significa que você é uma pessoa pequena. Significa que existe algo dentro de você pedindo expansão. Inveja mal direcionada vira amargura. Inveja consciente vira meta. Raiva inconsciente vira destruição. Raiva consciente vira ação estratégica. Medo inconsciente vira fuga. Medo consciente vira preparação. Percebe o padrão? A sombra é energia bruta. E energia bruta pode destruir, ou pode construir. O perigo de ignorar a escuridão. Agora, preste atenção nisso. Tudo o que você não integra se manifesta de forma descontrolada. Pessoas que reprimem a própria ambição acabam sabotando oportunidades. Pessoas que reprimem a própria raiva explodem em momentos errados. Pessoas que reprimem o próprio desejo vivem frustradas e culpam o destino. Quando você não aceita sua sombra, ela começa a agir nos bastidores. Você acha que está tomando decisões racionais, mas é sua parte reprimida que está no volante. E isso é perigoso, porque você perde autonomia. A integração espiritual. Espiritualmente, existe uma verdade profunda. A luz só tem significado porque existe a escuridão. Você só entende compaixão porque já sentiu dor. Só entende fé porque já enfrentou dúvida. Só entende disciplina porque conhece o impulso. Negar a sombra é negar metade da experiência humana. E maturidade espiritual não é eliminar a escuridão, é atravessá-la sem se perder nela. Exercício prático de integração. Agora vamos sair da teoria. Na próxima vez que um pensamento escuro surgir, faça isso. Nomeie o pensamento. Estou sentindo inveja. Estou sentindo medo. Estou com raiva. Pergunte: o que isso revela sobre mim? Pergunte de novo: o que eu posso aprender com isso? Transforme em ação consciente. Se é inveja, defina um plano. Se é medo,
Prepare-se melhor. Se é raiva, use como combustível para melhorar algo. Esse é o ponto. Você não elimina a sombra. Você a treina. Existe um nível de poder que poucas pessoas alcançam. É o momento em que você para de lutar contra si mesmo. Quando você entende que não é um ser dividido, mas um ser complexo. Quando você aceita que dentro de você existe luz e existe escuridão e que ambas podem trabalhar juntas. Seus pensamentos escuros não são um erro. Eles são portais. Eles mostram onde você está inseguro, onde você está crescendo, onde você está escondendo seu verdadeiro potencial. A pergunta não é, como faço para não ter pensamentos escuros? A pergunta é, eu tenho coragem de ouvir o que eles estão tentando me ensinar? Porque no dia em que você parar de fugir da própria sombra, você deixa de ser vítima da própria mente e começa a se tornar senhor dela. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe o vídeo rodando. Volte para este momento quando precisar. E lembre-se, a escuridão não é o fim. Às vezes, ela é o começo da consciência. Nos vemos na próxima reflexão.